a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. E está no ar o episódio 89 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais, vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minapod, além da Twitch, obviamente. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzidos pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura real, em tempo real, dos jogos. Não esqueçam de utilizar o nosso cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no Monza Imports. E claro, visitem a nossa parceiraça, a Wodsey. Já tem novidade por lá, além de várias camisetas incríveis de basquete e os nossos produtos exclusivos. Não percam. Vou apresentar a Drica primeiro, que está sempre aqui comigo, porque depois a gente apresenta a nossa convidada especial. E hoje o bate-papo vai ser incrível. Drica, está viva? Você está travada aqui onde eu te vejo, mas acho que você está viva, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, Agatha. Só a imagem tá travada. Na verdade, assim, né? Estamos aí numa semana, num mês, nos últimos meses cansativos, mas sobrevivendo aqui e disposta a falar mal do meu ex aqui, né? Já quero adiantar. Não há refresco com esse ex aqui. Pois é, né? Se é uma coisa que você gosta é falar mal desse homem, então hoje é o seu dia, mas a gente vai trazer muitos pontos aqui. E para nos ajudar, né, a gente chamou um cara incrível, assim, acho que me faltam palavras para descrever, Camilo Pinheiro Machado, correspondente da Globo em Nova York, né, uma coisa chique, o NBA das Minas tá cada dia mais chique, só falta a gente, né, estar em Nova York, mas nossos convidados são maravilhosos. E a gente acabou conhecendo você no Twitter, né? Viramos amigos virtuais, no fim das contas. Acompanho bastante seu trabalho, eu admiro muito. É um prazer ter você aqui pela primeira vez no nosso podcast, Camilo. Seja bem-vindo. Pô, muito obrigado, tô honrado. Olha só o barulho, ó, o som rolando aqui, ó. Eu tô no Harlem e eu queria deixar meio que o clima mesmo do bairro aqui, sirene, cara passando com a caixa de som alta, entendeu? Passou ali, tá vendo ali com a caixa de som alta, enfim. Mas é um orgulho, uma honra estar com vocês aqui. Eu sou fãzaço de vocês, eu adoro vocês todas, acompanho o trabalho de vocês, assim. Eu tô todo bobo que eu tô aqui falando com vocês, falei para um monte de gente que eu ia estar participando hoje. E para falar de um tema tão importante, na verdade, que eu acho que perpassa não só o basquete, mas o nosso momento de sociedade hoje. Acho que a gente vai tocar em alguns pontos aí hoje que poderiam ser para qualquer tipo de evento ou para qualquer tipo de tentativa de retomada pós-pandêmica, né? Apesar da pandemia estar aí ainda muito forte, né? Exatamente. É um assunto que, enfim, tem enrolado na NBA já há muito tempo, né? A gente teve a bolha, a gente teve a paralisação da temporada, rendeu muitos assuntos polêmicos, como, por exemplo, essa temporada menor, né, que fez com que muitos jogadores se lesionassem, e aí com a chegada da vacina gerou a nova polêmica que não se restringe, eu diria, à bolha da NBA nem dos esportes americanos, especialmente aí nos Estados Unidos, né? Aqui a gente tem no Brasil um problema negacionista muito grande, mas uma coisa que a gente percebeu, eu acho que especialmente com as vacinas, é que essa cultura que a gente tem de vacinação desde pequeno fez muita diferença agora na hora de fazer essa campanha de vacinação em massa. E é uma realidade totalmente diferente da realidade americana daí, né? De como as pessoas percebem a vacina e, mais do que isso, percebem a necessidade de se vacinar para proteger outras pessoas. Ainda existe muito uma narrativa forte e que cola
né, de liberdade individual como justificativa para não se vacinar. Queria até um panorama seu aí, né, de um morador de Nova York, que, ao meu ver, é uma das cidades aí mais progressistas dos Estados Unidos, em termos multiculturais e todas as outras questões, mas como que a coisa está acontecendo aí em termos de vacinação? Então, acho que você tocou no ponto-chave, no ponto primordial para a gente começar a conversar sobre isso, que é essa ideia muito americana, do sonho americano, da liberdade individual. A partir do momento em que cada um pode fazer o que quiser, pode ter a liberdade de agir sobre seu próprio corpo, agir sobre o seu próprio, enfim, seu próprio destino, esse começo, essa premissa, ela já impede um monte de coisa em relação à pandemia, porque a gente está falando não sobre o seu corpo, sobre o corpo do Kyrie Irving, que a gente vai tocar aqui, ou do Bradley Beal, ou do Wiggins, ou do próprio LeBron James, que falou que cada um tem que cuidar de si. Eu acho que o LeBron James foi até muito pouco criticado pelo que ele falou. Achei desastrosa o depoimento do LeBron, e mais ainda do Draymond Green, que foi bastante compartilhado por outros jogadores. Eu acho que essa premissa é a grande armadilha. Não é sobre si mesmo, é sobre todos. A partir do momento em que a minha atitude ela põe em risco a outra pessoa ou outras pessoas, então não é sobre si mesmo. Então é sobre mais pessoas. E a vacinação ela só existe porque ela é uma estratégia de imunização em massa. Claro, não impede. Se eu tomar a vacina, eu não estou imune 100% a pegar o Covid. Posso pegar o Covid. Agora, dados, ciência, estatística mostram que eu tenho muito menos chance de pegar, e se eu pegar, eu tenho quase nenhuma chance de morrer. E eu tenho menos chance de passar também. Eu acho que esse é o mais grave, acho que nisso que a gente tem que conversar um pouco. Assim. A partir do momento que um jogador, um grande atleta da NBA, não toma vacina, ele está admitindo que ele pode passar para os outros. Que não interessa, que dane-se. Entendeu? E aí, o caso do Kyrie, eu não sei se vocês já querem tocar nesse assunto agora, mas eu acho que o que me preocupa e o que me deixa apavorado com essa situação é o seguinte. Os motivos podem ser muitos para não se tomar uma vacina. Muitos mesmo. Podem ser históricos, por uma questão militância da comunidade negra, por desconfiar da indústria farmacêutica americana. Existem casos horrorosos na história americana aqui de testagem em presidiários, em pessoas escravizadas. Já existem alguns motivos que são religiosos, enfim. Mas, a partir do momento que você tem uma bandeira, eu falei isso mais cedo no Redação Sport TV, você, Drica, você, Agatha, você tem uma bandeira, você tem uma posição, mas você não manifesta essa posição claramente, fala, eu não vou me vacinar, porque, ao meu ver, tem a matéria do Shams, né, falando que ele quer proteger pessoas que foram desempregadas por causa disso, pela obrigação da vacina. Mas se ele não fala, se ele não articula isso em palavras, não precisa nem fazer vídeo, pode fazer um testamento lá, um statement, pode fazer uma nota lá no eu falando testamento, a Drica rindo, e tem que rir mesmo. Muito bilíngue. Fazendo uma nota no Instagram, no negócio, que faça, que se manifeste, que articule em argumentos. Não precisa nem se justificar muito, mas te explique por quê. E o Kyrie Irving, eu tenho uma teoria sobre ele, que a Drica, que não gosta dele, talvez concorde, que é o seguinte. Nós todos temos nossas questões pessoais, né? Nós não somos... A mente humana é algo muito complexo, né? Muito sofisticado, né? Nós temos nossas questões todas. E aí tem linhas psicoterapêuticas, né? Freud, Lacan, Sartre, existencialista, a freudiana, enfim. Eu acho que o Kyrie Irving tem um problema de Freud. Tem um problema freudiano, um problema de atenção, que ele precisa de atenção constantemente. Eu não lembro de uma má fase técnica do Kyrie Irving, assim, um buraco técnico. Esse cara não consegue jogar. Não. Ele tá sempre bem. No Boston, quando ele arruinou o time do Boston, ele fazia 20 pontos por jogo, ele dava o jeito dele, ele entrava nos highlights, ele é bom. Ele dá o jeito dele, ele faz de forma egoísta lá, mas ele faz. Ele não joga mal. Mas ele tem um problema de atenção e de orgulho muito grande. Quando ele falou que ele não queria jogar mais no Cleveland, as pessoas tentaram persuadi-lo a ficar em Cleveland. Não, calma aí, cara, a gente tem um time campeão, a gente vai fazer. Qual é o teu problema? É mais protagonismo, o LeBron vai te dar mais... Não. Aí ele bate o pé e vai. Ele vai lá e se estribucha, ele acelera no muro. E aí depois ele vai tomando as atitudes na vida dele para acelerar no muro o tempo inteiro. Tem um limite. Essas coisas têm limite.
Até quando o Kevin Durant ou o James Harden aguentam? Para mim, foi na nota do Sean Marks, falando que ele não vai jogar mais. Eu tenho certeza, uma convicção, como diria aquele ex-juiz que depois foi colaborar no genocídio do Não tenho provas, Jair tenho Bolsonaro. convicção. Exatamente, eu tenho convicção. Ele está exilado aqui em Nova York, eu acho, está por aqui, enfim. Eu tenho uma convicção, baseada em nenhuma prova, de que, enfim, aí é realmente uma suposição mesmo, assim, de que o Sean Marks falou com o Kevin Durant e com o James Harden antes de fazer aquela nota. Aqueles caras foram informados antes, falou assim, a gente não vai ter mais o Kyrie Irving, entendeu? E eu acho que a gente não vai ter mais mesmo. E talvez a gente não tenha mais o Kyrie Irving na NBA. Não sei o que vocês acham, assim. E eu lamento, porque eu adoro vê-lo jogar. E eu acho que a gente talvez não consiga mais vê-lo jogar. Você adiantou várias pautas aí, foi bom, porque ficou o resumão. Não, tá tranquilo, foi bom, foi o resumão. Vamos por partes, Drica. Começar por essa questão da vacinação, né? Só para fazer um panorama geral de vacinação dos norte-americanos. Hoje, 66% dos Estados Unidos tomou a primeira dose e 57% completaram o ciclo vacinal. Para um país que estava doando vacina, que estava distribuindo aí nas ruas de Nova York, né, vacina para quem quisesse, é muito pouco. Eu acho que a gente pode comparar aqui com a cidade de São Paulo, né? Eu falo pela minha realidade e talvez seja uma comparação mais justa em termos de acesso à vacina, porque São Paulo foi a capital aqui, eu tô ao redor, que mais recebeu vacina. Então, assim, todo mundo já teve a liberdade de se vacinar e a gente tem 98% das pessoas do estado, acima de 12 anos, vacinadas com a primeira dose e encaminhando aí para mais de 70% com a segunda. Então, é muito discrepante, né? E a gente tem vários motivos pelos quais a gente vai passar pelos americanos não terem se vacinado, mas eu acho que para a população negra, especialmente, os motivos acabam sendo até outros, né? Acho que é importante a gente fazer esse parênteses, porque, de fato, existem justificativas. Eu não acho que são motivos, mas são justificativas. E o Kyrie Irving, ele não vem de hoje, né? Se fosse uma questão singular, Kyrie Irving não quer se vacinar, mas ok. Mas há anos atrás ele estava falando que a Terra era plana, sabe? Não é uma ignorância pontual, é uma ignorância generalizada e negacionista de muitas coisas da ciência. E tá suspenso. Eu não imaginava, de fato, Dricas. Você imaginava? Eu achei que, assim como a prefeitura, né? Acho que o pessoal do Brooklyn conseguiu liberar que ele treinasse de alguma forma, utilizando uma brecha aí na legislação, né? De que o centro de treinamento era um prédio particular e, portanto, ele poderia treinar, apesar de não poder jogar. O clube, a franquia como um todo, agiu de uma forma que nem eu esperava, porque a gente está tão acostumado com a NBA ser conivente com algumas práticas, né? E Estados Unidos como um todo respeitar, de certa forma, essas liberdades individuais, que para mim foi um choque, mas um choque bom. O que você achou disso daí, Drica? E você acha que Kyrie cede de alguma forma? Primeiro que eu tive que me render, né, e parabenizar o Brooklyn Nets, que para mim, assim, é o mal junto com o Lakers na NBA, assim, hoje, né? Tive que parabenizar, me pegou de surpresa, confesso que sim, me pegou de surpresa. Não imaginei que eles simplesmente, assim, suspenderiam, né? Porque vieram com aquele discurso do tipo, ou você se doa por inteiro, ou você não vai se doar aí pela metade. Foi basicamente nesse nicho, assim, de discurso, né, do Brooklyn Nets, porque o Kyrie poderia treinar, poderia jogar fora de Nova York, em vários, né, só não poderia jogar contra o Warriors, mas poderia jogar em várias situações, não poderia jogar em casa, e eles disseram, não vai jogar, ou você se vacina ou você não vai jogar, basicamente isso. E isso acarreta também em perda de dinheiro para o Kyrie Irving, né, que depois a gente vai tocar nessa questão aí também financeira para o Kyrie. Então me surpreendeu positivamente a atitude do Nets. Eu tava dando uma olhada por cima hoje, né, questionaram o Harden se ele tinha falado com o Kyrie, ele disse que não falou com o Kyrie. Eu acho que isso vai de encontro ao que o Camilo falou, né, do tipo, eles já sabem que não vão poder contar com o Kyrie. E aí, lá no começo, quando formou-se o Big Three, acho que muita gente falava, né, porra, isso aí não vai dar certo, entendeu? Vai rachar esse elenco. E
na primeira temporada não rolou o que a gente achou que rolaria, o que muita gente achou que rolaria, e rolou agora por uma questão de vacinação, cara. É um negócio meio bizarro, assim, que ninguém imaginava que aconteceria. Com relação a ele ceder ou não, eu acho que vai ceder sim. Logo depois que saiu, né, o comunicado oficial do Nets dizendo que ele estava suspenso, já começou a rolar aquelas notícias de não, ele não é anti-vacina. Veio essa justificativa dele dizendo que não é anti-vacina, mas que está fazendo um protesto pelas pessoas que perderam o emprego pela opção de não se vacinar, né? É aquela coisa também que vai ao encontro do que o Camilo falou, de o Kyrie Irving sentir a necessidade de ser protagonista em alguma coisa, independente se for uma coisa boa ou não. Ele sempre quer ser protagonista, né? A saída do Cavs foi assim, a chegada ao Boston foi assim, quando ele falou que ficaria e 2-3 meses depois foi embora, foi assim. Na última temporada, quando ele pisou na logo do Celtics, foi assim, e aí rolou todo um estresse com torcida, com diretoria, enfim. Então, como você disse, não é uma situação pontual, é uma coisa que acontece reiteradamente com o Kyrie. Mas, logo depois ele já disse, né, soltou, não, ele não disse, mas soltaram aí que ele não é antivacina, tá fazendo protesto do tipo, estou aqui me sacrificando por todo mundo que não quer tomar vacina e está perdendo seus empregos. Acho que ele vai ceder, sim. Assim, acho, né? Mas como diz o Camilo, vozes da minha cabeça, assim, nenhum embasamento. Por isso, por ter soltado logo depois esse comunicado, essa notícia de que ele não era antivacina, mas está aí, né, se sacrificando por todo mundo, porque é muita grana envolvida, não é pouca coisa, não é pouco dinheiro, e porque vai rolar uma pressão do tipo, cara, a gente te trouxe para cá, a gente tem um Big Three, a gente quer ganhar esse título e você precisa estar em quadra. Então, assim, algo vai acontecer, sabe? Não acho que o Kevin Durant vai aceitar de boas. Beleza, você não quer jogar? Então tá, tchau, se aposenta, vai embora. Não acho que vai ser dessa maneira. É complicado porque tá muito perto também, né, do início da temporada. É uma perda complicada para um time que fez o possível e o impossível, né? O Nets trocou o futuro pelo agora. Eu acho que é muito seguro a gente falar isso. Mandou embora jogadores que eu gosto muito, Caris LeVert, Jarrett Allen e mais uma penca de gente, além das picks, né? Próxima pick aí de primeiro round que o Nets tem é 2029. Então bem complicado. Quer doar algumas? Complicado, né? Então, pois eu tô feliz com as minhas picks. Se quiser mandar o Dura de volta, até isso eu tô aceitando. Mas, enfim, a coisa tá muito complicada. Eu até queria saber de você, Camilo, como foi a percepção, né? Você, enfim, respira isso daí todo dia. Como foi a percepção dos jornais por aí, da galera que torce, né? Porque o Brooklyn, para mim, é o grande contender do leste. Existe o Bucks, mas o Bucks perdeu algumas peças que eu considerei essenciais para essa vitória, como, por exemplo, o PJ Tucker, né? Que foi para Miami. E esse Brooklyn, ele vinha sedento, né? Eu acho que essa questão do rancor, de não ter conseguido, né? De ter tudo dado errado no momento em que era para ter dado tudo certo, fazia esse time ser o grande favorito, né? E perder Kyrie Irving não é como perder qualquer outro jogador da liga, né? A gente tá falando aí do top 5 point guard, sem sombra de dúvidas. E o Durant trocou muita coisa para estar ali, para ganhar esse título ali. O Harden, ele absolutamente tudo, né? E o Kyrie, ele vive nessa eterna birra, né? Já falou que se ele for trocado, ele se aposenta e tudo mais. Como que tá essa percepção por aí, dessa história toda, dessa picuinha, né? Picuinha. Então, olha que curioso isso. Antes dessa treta da vacina, que é a treta campeã, né? Essa treta da vacina pode tirar o cara da NBA. Antes, na imprensa americana, muita gente mesmo, assim, televisão, articulistas do New York Times, da Sports Illustrated, todo mundo falando que haveria uma possibilidade de uma troca, porque a treta anterior a essa, a treta que perdeu o lugar de número 1, era do Ben Simmons com o Philadelphia 76ers. Né? Agora, Ben Simmons foi para a posição número 2 e o Kyrie Irving agora assume a posição número 1 de treta do momento. E tinham levantado já essa questão de uma possível troca entre o Kyrie Irving e o Ben Simmons. Muita gente tinha falado sobre isso, porque o Kyrie Irving já não era um cara confiável. Não com basquete, mas como um atleta, como uma peça de grupo ali. Pelo que ele já tinha feito no Boston,
pelo que ele já tinha feito na temporada passada. Vocês lembram, todo mundo lembra. Ele se ausentou de algumas semanas do Brooklyn Nets por questões, não eram nem problemas pessoais, eram motivos pessoais, né, personal reasons, e nunca explicou por quê. Nunca voltou e falou, olha, eu tive uma questão na minha família aqui, minha mãe não tá... Entendeu? Não, ele teve questões, eu nunca no meu trabalho pude fazer isso. Realmente nunca pude. Será que rola chegar pessoais... Será que rola chegar na redação e falar, olha, eu preciso de 2 semanas aí para resolver questões pessoais? Não. Os gerentes, os líderes podem até falar, não, beleza, mas o que houve? Tá tudo bem com você? E ele nunca explicou. Então, antes disso, já poderia ser um bom negócio pegar o Ben Simmons, que é um jogador cheio de problema, mas um jogador cheio de coisa boa também, ou cheio de coisa para se desenvolver, e talvez num outro ambiente, ali, ele sendo o número 3, tal, já admitindo que ele não vai ser um craque ou alguma coisa, beleza, pode ser um campeão de um ano para o outro, assim. Depois do negócio da vacina, eu acho que a gente tem que lembrar um negócio. Drica lembrou muito bem da questão econômica. E essa é uma questão que não diz apenas sobre o Kyrie Irving. O Kyrie Irving é um dos jogadores mais ricos dessa geração. Ele é uma grande marca. E esses caras muito ricos, esses 20 jogadores mais ricos, mais poderosos da NBA, eles não são mais patrocinados, eles são patrocinadores. Eles não usam mais as suas plataformas, eles são as suas plataformas. Eles são suas próprias empresas. Então tem muita gente nisso, ninguém está sozinho. O Kyrie Irving vai inventar uma coisa, ele é maluco, não sei o que, ele vai fazer alguma coisa, beleza. Não, tem gente com ele. Então ele tem alguém que cuida da parte de comunicação dele, da parte de saúde dele, da parte de business dele. Ele tem uma marca, ele é uma marca. Então não tem só ele perdendo dinheiro. E dinheiro é uma coisa muito importante na vida de todo mundo. Isso aí, a gente está falando de empregos. O Kyrie Irving, ele é um empregador também. Aliás, o Kyrie Irving fez muita coisa legal com o dinheiro dele. Já investiu em esporte feminino. Isso é legal a gente falar isso também. Ele faz coisas que as pessoas não esperam, às vezes, que ele vai fazer, e que é muito bacana também. Ele foi um cara que também se prontificou e protestou nos protestos do George Floyd e contra a brutalidade policial. Mas, assim, nesse momento agora, qualquer contorno reviravolta vai surgir de alguém em torno do Kyrie Irving, não do Kyrie Irving. Acho que o orgulho dele agora não vai permitir que ele dê nenhum passo. E sobre a questão do Brooklyn Nets, o Drica falou que se surpreendeu com a postura do Brooklyn Nets, né? Olha, eu vou falar, esse é um relato meu pessoal, tá? Não é, assim, cada um tem sua verdade. Eu, acompanhando a minha experiência, eu já pude ir, são 30 franquias, eu pude conhecer de perto, indo nas instalações de 20 delas, se for contar assim por alto, de umas 20. Eu posso destacar umas 4, 5 que são empresas espetaculares para se trabalhar, independentemente de você ser jogador, de você trabalhar como assessor de imprensa e tal. São empresas em que o funcionário é respeitado, em que o planejamento é feito, em que tudo é estudado, de que as coisas acontecem. Uma dessas franquias é o Brooklyn Nets, do gerente Sean Marks. Todo mundo que trabalha lá adora trabalhar lá. Todo mundo que vai trabalhar lá acha tudo muito maravilhoso, é tudo muito planejado, as pessoas são bem tratadas. Agora não está tendo mais, mas as entrevistas de vestiário depois das partidas no Brooklyn Nets, do vestiário, que aliás é o vestiário mais lindo do esporte mundial, da história do esporte mundial, o vestiário do time da casa do Brooklyn Nets, é uma coisa de cinema. A maneira como as coisas são feitas, são planejadas, eu estava esperando algo bem ponderado do Sean Marks, algo bem pensado. Porque esse problema não foi de ontem, né? As coisas aconteceram agora, a gente está falando isso numa quarta-feira, mas as coisas não aconteceram na quarta-feira. As coisas vêm se arrastando. E muita gente deve ter pensado, o Brooklyn Nets vai passar a mão na cabeça. Vamos ver o que vai acontecer. O Steve Nash está falando que a gente está assumindo que... O Steve Nash mandou um recado, falou, olha, a gente está assumindo aqui, admitindo que a gente não vai ter o cara por metade dos jogos. Os jogos em casa ele não vai poder jogar. E aí eu queria perguntar para vocês, realmente, do fundo do meu coração, porque para mim é a grande intriga, a grande pergunta agora. Não é a pergunta mais fácil de se fazer, não é a pergunta mais bonitinha de se fazer, mas jornalisticamente a gente tem essa obrigação de fazer. Eu não entendo, seria muito forte, mas eu estou esperando ainda uma posição da organização NBA e principalmente da organização NBPA, que agora tem um outro presidente, é o CJ McCollum, não mais o Chris Paul, em relação à questão das vacinas. Falar que é uma responsabilidade de cada jogador
Eu acho mais do que preguiçoso, eu acho uma postura irresponsável. Eu acho que tanto a NBPA quanto a NBA precisam dizer ao mundo, não só a NBA, mas dizer ao mundo, eu acho que é uma informação ao mundo, fala o seguinte, ó, a gente tem isso aqui. Protocolos são muito bonitos, eu entro todo dia, Drica, Agatha, eu entro todo dia nos protocolos da NBA para saber como que é agora para você entrar no centro de treinamento, como que é agora para você cobrir uma partida. É diferente em cada arena. Isso não é o suficiente. Essa mensagem, é muito fácil fazer protocolos bem complicados, isso é muito fácil, você contrata pessoas para fazer isso. Agora, qual é a mensagem que a NBA e principalmente que o sindicato dos jogadores tem a dar ao mundo em relação a essa questão das vacinas? Porque se deixar para uma crença individual, cada um vai achar uma coisa. E o jogo de basquete não é assim, a nossa vida não é assim. Se você vai sair do home office para voltar para o seu escritório, você quer saber se o seu coleguinha se vacinou ou não. Eu acho que esse é o grande exemplo. É um exemplo infantil até que eu estou dando, é um exemplo bem rudimentar, bem vulgar até. Vocês vão voltar para um office, vocês estão no home office, vocês vão voltar para o escritório. O escritório é fechado, tem ar-condicionado. Você vai chegar com a sua máscara. Se você descobrir que tem 2 pessoas que trabalham do seu lado e que não querem se vacinar e não vão se vacinar, você já fica preocupado, não fica? Pois é, eu ia chegar nesse ponto mesmo, porque o Kyrie, até então, né, ano passado, ele era vice-presidente da NBPA, né? Um cargo importantíssimo, ao lado de Jaylen Brown, por exemplo, que maravilhoso, inclusive. Geralmente é coberto de razão, né, Drica? Parênteses, nunca errou. Do alto dos seus 24 aninhos. Ainda não errou. E como você falou, existem lados muito bons e importantes de Kyrie Irving. Ano passado, na bolha, ele montou um fundo de assistência para jogadoras que não iam jogar, porque essas jogadoras não iam receber salário, né? E tudo isso, de fato, foi feito. Só que é aquela máxima de sempre, né? Não existem soluções individuais para problemas coletivos. E a gente está vivendo um problema coletivo do século, né? A gente pode considerar uma pandemia por século. A gente está vivendo a pandemia do século. Muito provável que a gente viva mais e piores, até por conta da velocidade com que a gente está devastando lugares intocados, né? Então é muito provável que alguma bactéria aí, algum vírus novo surja e faça um estrago parecido ou até maior, né? Vamos ser sinceros do que o que está acontecendo agora. Só que no começo eu imaginava que a gente fosse criar uma consciência coletiva de ajuda mútua, né? Que não foi criada. Na realidade, o que aconteceu foi, para muitos, né? Uma cisão ainda maior de pensamentos e de como solucionar esses problemas, liderado em parte, né? Por líderes que têm isso como bordão, né? Talvez se essa pandemia tivesse acontecido há 7 anos antes, com Obama no cargo, com Dilma no cargo, com outros presidentes liderando, talvez a gente teria enfrentado e a resposta da população teria sido muito diferente. A resposta violenta, né, que a gente está vendo agora. Aí, falando de violência, que aí eu vou jogar para a Drica, a gente fez um episódio sobre o Covid, justamente sobre os protocolos, né, que você mencionou um pouco antes. E a gente justamente tocou nesse ponto daquele estudo que aconteceu em North Carolina, né, aí de 1920 a 1970, que esterilizou aí quase 8 mil afro-americanos, e através de vacinas, inclusive, e é obviamente uma questão muito séria. E é aquilo que eu falei, né, eu acho que é uma justificativa plausível. Mas a gente está falando do século XXI, de um lugar em que um cara que é trilhardário pode sentar com um médico, né, de confiança e pode ter essa informação. O Kyrie estava machucado até então, o Kyrie operou o quadril. Se ele fosse anti-ciência, ele não deveria ter operado. A gente precisa seguir essa linha de raciocínio, né? E até que ponto essas justificativas elas ultrapassam o bem coletivo, né, Drica? E aquilo que o Camilo falou, não tem o que dizer. A Liga, ela tá lidando com eu acho que com duas questões muito importantes esse ano. 2 precedentes que vão abrir espaço para muita coisa chata acontecer. A primeira é essa questão do Kyrie Irving,
que para mim o Nets lidou perfeitamente bem, no sentido de não vai vacinar, não vai jogar, porque em outro momento, se tivessem aceitado, daria liberdade para os jogadores jogarem esse part-time aí, né? Eu jogo os jogos de casa e não jogo outros. E aí existem 1001 motivos pelos quais eles poderiam conseguir uma brecha para fazer o mesmo. E a outra questão é o Ben Simmons, um jogador com um contrato de 5 anos fazendo birra, que não vai treinar porque os jogadores ficaram bravos, que ele não arremessou uma bola sozinho, que ele deveria ter feito o trabalho dele. Então a NBA tem duas coisas muito importantes para resolver e precisa fazer da forma certa, porque a liga já tem perdido a audiência, né? E precisa chegar em um ponto em que o bem maior, o bem coletivo de todos os jogadores, de quem assiste, seja mais importante do que essas coisas individuais, né, Drica? E assim, ó, a pergunta do Camilo, para mim, é muito importante, e eu acho que tem deixado a NBA e a NBPA tem deixado a desejar, né? Porque o Brooklyn Nets se posicionou muito firmemente. Você não vai jogar enquanto você não estiver disponível. A NBA em nenhum momento chegou e falou isso. Não, quem não estiver vacinado não vai jogar nenhum jogo. Isso não aconteceu. Os jogadores não vão jogar em determinadas cidades que não podem jogar. Não é assim. Não vai jogar. A NBPA também não chegou e não disse assim, ó, galera, ou você se vacina ou a gente vai fazer algum movimento aqui. Coisa que aconteceu lá na bolha. Houve uma união maior, sabe? A gente teve jogos que não aconteceram em protesto e houve essa união e agora a gente não percebe isso. Então, para mim, assim, a NBA, a gente fala muito do quanto ela é progressista, o quanto ela é em algumas situações, e a gente já tocou aqui também no podcast em algumas situações que ela passa a mão, como no caso de violência contra a mulher, e a gente, né, já falou disso várias vezes, e nesse momento eu percebo que é o mesmo rito. A gente vai deixar eles falando. E a gente viu várias entrevistas nos Media Days, justamente de jogadores que não tiveram o menor pudor de ir para frente da câmera e do microfone e rir na nossa cara. Um exemplo, para mim, assim, que foi extremamente decepcionante foi o Bradley Beal. Ele estava literalmente rindo na entrevista. Rindo, do tipo, eu vou pegar do mesmo jeito. Cara, ele tava rindo. Aquilo ali pra mim me deu um nojo que vocês não têm noção. Não quero mais no meu time, essa porcaria. Então, assim, precisa existir uma postura mais firme de ambos, tanto da NBA quanto da NBPA. A gente tem, você citou o Jaylen Brown, e não é porque eu amo ele, eu acho que qualquer pessoa que tenha acompanhado a carreira dele percebe o quanto ele é politicamente e socialmente engajado. Pô, o cara tem 24 anos, sabe? E já veio, já falou, se vacinou, está com Covid atualmente, já se vacinou, está em isolamento assintomático, e é o que o Camilo falou. Não estamos imunes, a gente não vou pegar Covid, mas se pegar, vai ser de fato uma coisa mais leve, entendeu? Então, para mim, é muito decepcionante ver uma liga como a NBA, que trata muitas coisas de uma maneira tão correta, não vir a público e falar. E aí eu vou entrar na questão também LeBron James, que para mim não é segredo. Mais um momento seu, né? Falar mal de Kyrie Irving e LeBron James no mesmo episódio. Não é segredo que eu não gosto do LeBron James, né? Apesar de, eu não sou burra, admitir aí a grandeza e a importância dele para o basquete. Mas para mim é extremamente decepcionante um cara, uma entidade como LeBron James no basquete e não só na NBA, no mundo, para várias coisas, chegar e dizer, beleza, cada um por si, Deus por todos, basicamente isso. Porra, cara, olha quem você é, sabe? Como o Camilo falou, você é uma plataforma, você não é mais uma pessoa, LeBron James, você é uma entidade. O que você fala, a galera basicamente vai atrás, sabe? Então você não pode ter a irresponsabilidade de chegar e falar, é uma escolha pessoal, cada um faz. Temos todas essas questões da população afro-americana? Temos, mas como você falou, a gente está em 2021, sabe? Todo mundo que está ali já passou por diversos procedimentos médicos e sabe como as coisas são feitas. Não tem ninguém ignorante ali, não tem ninguém burro, sabe? Pode falar, Camilo. Não, desculpa interromper, pedir aqui a palavra, porque você tocou num ponto interessante, eu acho, porque o Bradley Beal foi o mais irritante, né, de todos, assim, teve várias declarações, foi um susto, né, teve um dia de Media Day, assim,
Em vários times saíram pipocando, um monte de declaração maluca. Mas olha que coisa, me incomoda mais o Kyrie Irving não falar, porque o único que falou o motivo, a gente fala sobre essa questão da militância, da comunidade negra, que historicamente foi prejudicada, tal, e é super legítimo que haja essa justificativa, mas nenhum deles justificou dessa maneira, nenhum deles usou essa justificativa histórica, e o único que deu algum motivo, que explicou, foi o Bradley Beal, da maneira mais estúpida possível. O Bradley Beal disse com todas as palavras que a vacina não adianta, que a vacina não é eficiente, porque você pode tomar a vacina e pegar o Covid. Ele falou isso. Ele falou isso, está gravado para sempre. Quando a gente lembrar desse momento, sim, quando a gente lembrar disso, a gente vai lembrar que o Bradley Beal falou isso. Agora, o Kyrie Irving não falou nada. Ele não falou absolutamente nada. E o LeBron James, o próprio LeBron James e o Draymond Green, que falaram basicamente a mesma coisa de maneiras diferentes, eles também não deram, eles usaram o argumento da liberdade individual, né? Cada um faz o que quer, e usaram uma loucura, um argumento que é um argumento até trumpista, que é o lance de politizar a vacina, estão politizando a vacina. E aí a gente pode entrar na teoria política, falar de Rousseau, falar o que é política, quais são o que são as relações interpessoais e a relação de poder e tudo tal. Claro que é política a vacina. Pessoas morrendo ou vivendo, isso é uma lição política também, isso é uma questão política. Agora, não houve nenhum argumento do LeBron James, ou do Draymond Green, ou de outras pessoas, para realmente defender de uma maneira plausível, de uma maneira razoável, pessoas não tomarem vacina. E me assusta e na verdade, decepciona como ninguém, de fato, atacou mesmo, e se indignou publicamente contra quem está tomando vacina. E aí tem 3 jogadores, porque tem que ter tamanho para isso também. Não adianta o reserva do Washington Wizards dar um grito e dar uma de maluco e voltar para a Europa e assinar um contrato até maior do que está assinando no Washington Wizards. Não adianta. Tem 3 jogadores, eu não sei se vocês concordam, mas eu sempre costumo falar isso assim. Tem 3 jogadores que eles são os jogadores mais importantes dessa geração, os 3 nomes mais importantes dessa geração. LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant. Esses 3 jogadores estão num outro patamar de tamanho, do que eles são, de dimensão. Estou falando de basquete, estou falando do que eles são, do que eles representam. O LeBron James e o Curry, eles têm já um legado de contribuições à comunidade americana que é já imensurável. O LeBron James e o Curry fizeram já, até na pandemia, o Curry fazia entrevistas com o Dr. Fauci, participou da campanha de eleição junto com o Biden. O LeBron James entrevista o Obama, o cara fez uma escola, tipo, os caras estão dentro do que está acontecendo. O Kevin Durant não. O Kevin Durant é um mundo à parte, é uma outra coisa, mas o que ele fala também é muito importante. Aí com o companheiro dele, o cara que ele combinou, vamos lá jogar lá e ganhar tudo, vamos lá. Aí depois a gente chama um outro craque lá, a gente ganha tudo, dane-se. E aí o cara faz a besteira que faz. Também não falou nada, não atacou. Então eu esperava de algum desses jogadores, falou assim, calma aí, cara. Que isso? Não, aí não. Eu não vou admitir, porque aí tá ferindo o meu... Porque é o seguinte, esses jogadores estão saindo de casa, assim, é maravilhoso, deve ser maravilhoso ser jogador da NBA, mas é um trabalho, né? Você recebe por isso, você vai lá, trabalha, sai de casa, e você tem que ir. Tudo que você tem que fazer não é tão bacana assim, então você vai lá, tem que jogar, tal. Vai bater, ter contato com outros jogadores. E aí os caras não tomam a vacina, e você volta para casa, você tem suas filhas, sua esposa, sua companheira, seu companheiro, sua irmã, sua mãe, seu pai, sei lá. É isso mesmo, ser justo. Então eu sinto falta, eu sei que eles se protegem muito, eu sei que todo mundo se protege muito. E aí eu queria tocar num outro assunto com vocês. A NBA é uma liga de jogadores. Os jogadores mandam na NBA e tomaram conta da NBA. O LeBron é muito responsável por isso, assim, até um legado positivo do LeBron, assim. Os jogadores, a partir do reinado do LeBron James, passaram a ser capitães dos seus próprios destinos, né? Ninguém fica mais insatisfeito no time. O cara faz uma arruaça ali de 2, 3 dias e sai do time. Os caras tiram, não tem jeito, para não diminuir o valor. E todos esses protocolos têm o crivo da NBPA. A importância que tem o sindicato dos jogadores da NBA é bonito, é muito bom, isso é uma conquista. Não é uma coisa assim,
eles tomaram conta. Não, isso é uma conquista linda. Eu já visitei aqui no BPA, aqui em Nova York, algumas vezes. É um prédio lindo, com uma estrutura maravilhosa, com profissionalismo, uma equipe super profissional e queridos. E é ótimo, é tudo maravilhoso. Agora, chega uma hora, é muito perigoso também, é uma armadilha, né? Chega uma hora que os jogadores começam a fazer besteira, como qualquer um. Todo mundo erra, né? Todo mundo está gerenciando sua própria vida, seus próprios negócios. Os jogadores gerenciam também a NBA, ajudam a gerenciar a NBA. Nada é feito sem o crivo deles. E dessa vez acho que eles estão se atrapalhando e isso pode gerar alguma coisa muito ruim. A NBA não começou ainda. A temporada vai começar nessa terça-feira, com jogos maravilhosos, mas já provavelmente, lógico, sem o Kyrie Irving. Já é um problema, né? A NBA está vendendo, aí a gente vende, eu trabalho no Grupo Globo, o Sport TV vai mostrar essa rodada dupla, que é maravilhosa essa rodada dupla. Jogos espetaculares. E aí já não vai ter um dos caras mais legais de se ver jogar, que é o Kyrie Irving, que vai dar seus dribles, que vai fazer suas coisas. Então a NBA ela já larga de um lugar que ela não deveria largar. Isso poderia ter sido contornado, talvez, claro, muito fácil para eu falar, mas com mais coragem em ambos os lados, tanto do sindicato quanto da organização, antes. Agora estão explodindo essas bombas aí. E o Bradley Beal não se vacinou ainda, né? Vai ser um problema, hein? Pois é, rolou também uma questão do próprio Ben Simmons, né? Que ele estava indo para Filadélfia, mas ele estava tendo alguns problemas de protocolo, de saúde e tudo mais, justamente porque parecia que ele também era um dos que não estava vacinado. Posso dar uma do Ben Simmons? Diga. Olha só que arrogância minha falar que isso é uma cortesia. Insider, hein? Porque eu não falei isso pra ninguém. Furo direto de Nova York pro NBA das Minas, vai. Essa é uma aqui dentro, é um drop. É só quem entrar aqui só quem ouvir aqui, chegar até essa minutagem aqui, chegar até esse time code. Eu conversei com uma pessoa ligada à franquia do Philadelphia 76ers. Semana passada, tem uns 10 dias isso já. E foi um casamento. Foi um momento aqui, um evento. E a gente ficou conversando só de NBA, só de Filadélfia. E ele sabe que eu sou jornalista, e a gente ficou conversando, contei umas histórias, ele contou umas histórias, e aí começamos a falar sobre Ben Simmons. E ele contou que o Ben Simmons se cerca de pessoas que não falam nem mais ou menos, só falam sim. Se o Ben Simmons falar qualquer coisa, fizer qualquer coisa, todo mundo ri. Se ele espirrar, todo mundo vai falar saúde. Se ele errar, todo mundo vai falar que ele errou certo. Se ele fizer qualquer coisa, vai falar tudo certo. E ele não aceita, ele retira da equipe dele pessoas que discordam dele de qualquer coisa. A gente fala muito do Rich Paul, né? O Rich Paul é o principal agente hoje da liga. Mas o Rich Paul é o cara que ele é o chefe de uma equipe, de uma agência. E ele tá ali vendo várias questões, né? Tá vendo o contrato, tá vendo o preço do que é o Ben Simmons e tal. Mas tem muita gente envolvida num jogador desse tamanho. O Ben Simmons ganha mais de 30 milhões de dólares por ano. Ele tá com um contrataço absurdo. E ele é uma marca internacional muito forte, sem contar que ele é uma celebridade fora das quadras também. Tem umas mulheres famosas aí que ele dá umas voltas. Kardashians, né? Ele aparece em outras sessões de jornal também. As pessoas sabem multifacetado, quem né, o homem? Ele vem, exatamente. Ele fala um sotaque diferente, ele é bonito, ele vem. E ele não ouve nem mais ou menos. Então ele retira do grupo, da equipe dele, de perto dele, pessoas que chegam para dar conselhos sinceros a ele. Então, atualmente, o que me disseram foi o seguinte: quem está em volta dele para cuidar desses jogadores tem muita gente em volta. Tem gente cuidando da saúde dele, tem gente cuidando do marketing dele, da imagem, da rede social, do que ele vai falar, do que ele vai fazer, do que ele não vai fazer, para onde ele vai, com quem ele vai. São pessoas atualmente que dizem que, fazendo uma citação bem pretensiosa do Sartre, né? O inferno são os outros. O Sartre fala, o inferno são os outros. Não é o Simmons. De acordo com o Ben Simmons, está todo mundo contra ele. Existe uma grande conspiração internacional basquetebolística aí, que todo mundo, tanto do Philadelphia quanto da NBA, quanto do mundo do basquete, todo mundo contra ele. E aí fica muito difícil, né, ter esperança em alguma evolução, porque todos nós temos nossas questões, nossos problemas a serem atacados. E se a gente reconhece que a gente tem um problema, esse é o primeiro passo, né? Olha, eu tenho um problema, não sei arremessar, preciso trabalhar nisso. Mas o Ben Simmons não acha que tem problema nenhum de acordo com esse papo. Aí foi só uma cortesia, foi só um papinho, nada demais. Mas foi um papo que veio direto da franquia do Philadelphia 76ers para mim. Pra ele eu tô tá botando tudo certo, aqui no grande né? NBA. Não tem nada para melhorar, né? Outra teoria. Agora, se eu tivesse
se eu ganhasse mais de 30 milhões de dólares por ano, talvez eu pudesse pensar dessa mesma maneira, né? O que eu vou melhorar, né? A grana que entra, Exatamente, né? A gente vai chegando aqui no final do podcast, o que não é um problema de forma alguma, porque o Camilo voltará mais vezes, tenho certeza disso. Mas queria terminar com uma pergunta, só antes de falar sobre essa questão de meu corpo, minha escolha, né? Que é o que tá pautando. Eu acho engraçado, assim, é uma coisa que tá me provocando risos nos últimos tempos. O movimento trampista utilizar do meu corpo minhas regras, depois de viver aí por 15, 20 anos, sendo totalmente contra pautas como, por exemplo, o aborto e o casamento gay, né? E aí hoje, a partir desse momento, você é super meu corpo, minhas regras, e é justamente por motivos óbvios que a gente já sabe, né? Porque se diz respeito a homens geralmente ricos, brancos, héteros e tudo mais. Então aí o discurso muda, inverte, apesar de ter basicamente o mesmo princípio, né? De que você faz o que você quiser com seu corpo. A diferença é que se você casa com uma pessoa do mesmo sexo, você não mata ninguém. E a questão do aborto, existem muitas outras particularidades para serem faladas que a gente não precisa entrar nessa questão. Enquanto na vacina a gente está falando aí de só nos Estados Unidos, né? 700 mil mortes. Eu lembro quando as coisas começaram, que o Átila fez aquelas lives falando que aqui no Brasil poderia morrer 500 mil de pessoas e a galera ria, né? E o pessoal, o Bolsonaro mesmo, postava e zoava com essa estimativa, né? Do que poderia acontecer. Então, eu acho que vale a pena a gente também fazer uma autoavaliação de quando foi que virou tudo bem ser negacionista. Quando que a gente normalizou conversas sensatas, você sentar e querer conversar com alguém, dialogar com alguém sobre se a Terra é plana ou não, né? Sobre se a vacina funciona num país aqui no Brasil que você nasce e você já tá tomando vacina no braço, né? Então eu acho que a gente precisa ter essa consciência e se perguntar, né? Em que momento a gente normalizou esse tipo de conversa? E para finalizar, já agradecendo a participação do Camilo aqui, já te convidando para outros podcasts. Você já deixou seu palpite. Semana que vem sai o episódio de palpites da temporada. Queria saber em que lugar fica Brooklyn Nets nessa temporada, né? Tanto no leste quanto no panorama geral. Será que dá, mesmo sem Kyrie? Será que talvez essa decisão faça com que o time se una mais, né? Porque tá todo mundo no mesmo papel. O que você acha que acontece com esse Brooklyn Nets nessa temporada? Parênteses eu aqui, acho né? Que massa. Fala. Parênteses, que eu amo esse episódio já, né? Porque eu pude falar mal do Kyrie Irving, falar mal do LeBron James, e de quebra eu tô andando pelas ruas de Nova York com o Camilo nesse momento, vocês não estão entendendo, que ele tá andando e a gente tá só observando. Vai lá, Camilo. Eu tenho que chegar em casa, que eu vou dar minha filha aqui, eu não posso chegar muito atrasado, vou chegar só atrasado. Mas enfim, eu acho, e todos nós achamos, né? O Brooklyn Nets ainda é um timaço, aço. Todo mundo tiver em condições de jogo, é um timaço. Agora, a armadilha tem um samba da Arlindo Cruz que diz, né? Essa é a diferença do remédio pro veneno. O mesmo remédio é o veneno do Brooklyn Nets. Assim, a gente tem craques ainda, tem grandes craques, são grandes jogadores. Não só os dois, não, porque eu já estou tirando o Kyrie Irving. Eu estou falando só James Harden e o Kevin Durant. Mas eu acho que o Blake Griffin ajuda muito ainda. O Aldridge acho que vai ajudar. Tem mais o Patty Mills, o Joey Harris, é um elenco de apoio incrível ali em volta. Agora, são muitos ovos em poucos potes. Se um pote se machuca, o pé já fica com o pé quebrado ali. O time, a gente viu isso muito nos playoffs. Ficar só em cima do Durant, às vezes o Durant faz milagre mesmo. Ele é maluco, ele é diferente mesmo. Ele parece um extraterrestre. Ele vai lá e ganha sozinho um monte de jogo, faz coisas que você não acredita que o ser humano pode fazer. Mas talvez numa série contra um Milwaukee Bucks muito forte ou contra uma outra equipe muito forte, acho que isso já não vai acontecer mais. Então, assim, o Brooklyn Nets tem que torcer, o torcedor tem que torcer para não ter nenhum pote quebrado, porque tem muitos ovos em cada pote. E acho que pode faltar técnico. Se faltar elenco, pode faltar técnico. Com todo respeito ao Steve Nash, que está começando nessa jornada aí de coach, mas eu acho o Brooklyn Nets um timaço e um dos favoritos ao título. Eu tô botando 4 favoritos ao título igual todo mundo, né? Covardia botar 4 favoritos é não ter coragem, né? É quase não falar nada, né? Quais são os 4? Vai. Todo mundo fala.
É o óbvio. Lakers, Nets. Meu Deus. Não, tem um que não é óbvio. Ué, Lakers, Nets não pode? Não? Você acha absurdo? É que a Drica ela é bem contra, assim, é que a gente tem uma antipatia Não, mas olha só, uma coisa gigantesca pelo outra Lakers. coisa é não admitir. Que é isso, gente? Não, a Drica não isso? admite, ela é bem inflexível, realmente. Uma Ela é negacionista, exatamente. uma negacionista, Não. Ela é da igreja de Jason Tatum e nada mais Exatamente. importa. Igreja neopentecostal negacionista contra Lakers. É o seguinte, Lakers, Nets, Milwaukee Bucks, tá certinho, eles estão bonitinhos ali fazendo o negocinho deles ali, estão até mais fortes agora. E eu tenho que falar, porque assim, eu quero feio falar assim, eu vou falar baixo até, tá? Clippers, gente, se não machucar ninguém, se falar e estiver bonitinho, se tiver todo mundo bonitinho, tem que botar nos caras, não tem o que fazer, gente. Se tiver Eu todo mundo gosto do Clippers, mas, Camilo, eu já aceitei que é uma maldição. Eu já aceitei que enquanto alguém não for ali quebrar essa maldição, não vai acontecer, entendeu? Ai, gente, socorro. A cara do Está Camilo tudo errado. a cara do Camilo olhando para os lados para ver se não tinha ninguém ouvindo para Clippers foi sensacional. Exatamente, até aqui, exatamente. Até um garoto aqui passou com o boné do Nets aqui. Mas enfim, falei demais, até palpitei demais. Mas, pô, uma honra. Eu tô tirando onda aqui, eu tô falando para todo mundo que eu participei do NBA das Minas e quando quiser me chamar de novo, tô aqui aquecendo aqui na beira do gramado, na beira da quadra. Pode deixar, não tenha dúvidas de que será. A gente até abusa, assim, de vez em quando. Quando a pessoa fala, pode chamar, a gente chama mesmo, tá? Então se prepare aí para voltar mais vezes. Muito obrigada. Semana que vem sai o nosso episódio de palpites da temporada. O da temporada passada foi maravilhoso. Você pode escutar eu acertando o campeão antes mesmo da temporada começar. Porque foi o grande momento da minha vida. E já também volta o Campeonato Brasileiro, né? Você tem mais algum recado para dar? Se redimiu por todos os erros do passado, a Agatha Máximo, na última temporada. Não, recado nenhum, agradecer mais uma vez o Camilo, que já pediu aqui a vez para falar novamente. Agradecer mais uma vez a presença ilustre, né? É muito bacana a gente ter convidados desse peso aqui no podcast. Então, mais uma vez, muito obrigada. Apenas espero o número do Jason Tatum na minha DM, tá? Isso aí eu tô esperando faz um ano já tô cobrando aqui ao vivaço mesmo. E volte sempre, seja muito bem. Vai voltar depois que o Lakers cair aí na primeira, segunda fase dos playoffs, ele vai voltar só para ser esculachado nesse podcast. Pô, que isso, muito obrigado pelas palavras aí carinhosas. Eu só quero dar um último recado, na verdade, um agradecimento a vocês. E um meia-culpa, assim, e admitir, expor alguns problemas, algumas coisas minhas que eu estou tentando melhorar. Vocês me ajudaram muito a acompanhar mais a WNBA. E homens, tem muitos homens, nós muitas vezes, de forma inconsciente, fingimos que acompanhamos WNBA. E é uma grande mentira, entendeu? A gente acompanha quando o bicho pega mais, ou quando tem uma jogadora muito famosa, ou quando estão discutindo alguma pauta específica. E a WNBA é maravilhosa, é espetacular. Cada jogo é maneiro, os times são maravilhosos, as histórias são maravilhosas, os trabalhos são maravilhosos. E vocês me ajudaram de uma maneira muito, como é que eu posso dizer assim? Muito profissional, sabe? Muito didática, pedagógica até, a me mostrar e a me motivar a ver mais. Então, eu não finjo que eu via ou que eu vi, também não estou acusando ninguém disso, mas eu acho que tem muita gente que faz isso. Mas é uma coisa que eu quero acompanhar mais. Não é desculpa, não, mas eu não tenho tempo, porque eu já vejo NBA e tal, não sei o quê. Isso é uma bobagem, isso é uma estupidez falar um negócio desse. E eu queria agradecer vocês por isso, assim. Eu fico muito feliz de acompanhar vocês, porque eu aprendo com vocês e vocês me motivam a acompanhar cada vez mais uma competição espetacular, maravilhosa, e crescendo cada vez mais e conquistando cada vez mais passos que é a WNBA. Então, eu queria dar esse recado para vocês e agradecer vocês por isso, tá bom? E agradecer minha participação aqui, meu espaço aqui. A gente que agradece as palavras. Você tá bem, né? Porque você ainda tem o Liberty para assistir aí, né? Nos próximos anos. Sabrina Ionesco, Betnija Lane, minha rookie favorita, que é DJ Richards. Então, tá bem servido, vai poder acompanhar a WNBA de perto. Inclusive, hoje é dia 13 de outubro, tem jogo. Já.
Jogo 2 aí das finais, muito importante. Lembrando que a WNBA teve um aumento de audiência de 49% nessa temporada. Eu desafio aí, quem quer que esteja assistindo, a me falar uma liga sequer que esteja tendo um aumento desse tamanho. Então, a galera tá interessada, só falta acesso aí, né? Onde assistir. E é isso. Um beijo para vocês. Até semana que vem. Beijo, Drica. Beijo, Camila. Beijo.